Ótimo. Puxa vida. O Espírito Santo vai me ajudar. Eu venho aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus, querido. E quero ser um facilitador para que sejamos lembrados das coisas que já sabemos. Eu tenho absoluta certeza, e aliás não tenho a intenção de fazê-lo, eu tenho absoluta certeza de que aquilo que eu vou dizer você já sabe. Mas é necessário dizer. Paulo disse que não cansava de falar as mesmas coisas. Mas eu quero que isso que você já sabe, isso que eu já sei, entre no nosso mais profundo ser, como palavra cortante, palavra que nos toque, nos levante e nos renove no posicionamento de quem nós somos. Amém? Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Aleluia. Não há treinamento maior, não há atividade melhor do que como líderes ouvirmos a palavra e recebermos a palavra do nosso Senhor. Mas pela graça de Deus, está dizendo Paulo, ele vai falar sobre ressurreição. Ele inicia falando sobre o que é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Depois ele vai falar sobre ressurreição. Ele vai falar sobre sepultamento do corpo de um crente, Cristo as nossas primícias. Ele vai falar todo o processo de ressurreição. Mas ele lança uma pérola preciosa que parece que está isolada dentro do assunto, mas é de grande valor para nós. Mas pela graça de Deus, meu Pai, para Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. Hoje, quando eu meditava nessa palavra, eu lembrei-me, amados, de Êxodo 3,14. Quando Deus, na antiga aliança, iria mostrar todas as figuras do Velho Testamento através do livramento de Israel por meio de um homem que ele levanta chamado Moisés, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades de falar, seus temores, dúvidas, e ele questiona Deus a respeito de como se colocaria diante da maior autoridade terrena daqueles dias, Faraó. Deus responde para Moisés e diz: olha, eu sou o que sou. É uma coisa muito simples, eu sou o que sou. E se ficar indagando muito você, diga que o eu sou me enviou. E Paulo, aqui em Coríntios 15, 10, ele de uma certa forma, ele nos lembra isso. Ele que disse que era imitador de Cristo, que Cristo habitava nele, ele que nos ensinou o evangelho que ele recebeu, o evangelho da graça do nosso Pai, que ele não foi por uma escola, mas foi por divina revelação, como diz em Gálatas 1. Ele se apresenta como Deus mandou Moisés apresentar Deus. Diga que o eu sou o que sou te mandou. Diga lá que o eu sou te mandou. E agora Paulo está aqui dizendo que pela graça de Deus, não por sua capacitação, eu sou o que sou. Eu sou o quê? Eu sou aquilo que é o Cristo que habita em mim. Eu sou aquilo que é a vida de Cristo em mim. Eu sou aquilo que o evangelho da graça gerou na minha vida. Porque ele diz pela graça de Deus. Não é por minha capacidade, mas pela graça, pelo favor, pela misericórdia. Eu sou o que sou. Isso fala de identidade. Por quê? Porque o evangelho da graça que nos diz que o eu sou, tudo que você necessita a respeito da vida e da piedade, habita em mim e você. Então isso fala da nossa identidade. Eu sou o que sou. O que você é?
O que eu sou? O que nós somos? Nós somos o que Cristo é em nós. Isso é o mínimo que é esperado da igreja. Sermos imitadores de Cristo. Sermos os Cristos ambulantes. Eu quero dizer a você, e você sabe disso. É Cristo. É Cristo indo. Nós somos Cristo andando nessa terra. Nós somos Cristo pregando nessa terra. Nós somos Jesus anunciando as boas notícias nessa terra. Nós somos Jesus. Literalmente. Porque Ele vive em nós. Ou seja, foi anulada aquela vida pregressa. Para agora, pela fé, alguém viver a vida que deve ser vivida em nós e através de nós e para Ele mesmo. E é assim que Paulo diz. Identidade. Pela graça, sou o que sou. Amém, irmãos? Diante de uma grande crise de identidade que vivemos. Para Paulo, a graça, antes de mais nada, estabelece a sua identidade. Quem ele é. Quem eu sou e quem é você. Aleluia, diga aleluia. E ele continua dizendo que, baseado em quem ele era, por causa dessa graça que o justificou, que o remiu, que o santificou, que o lavou, que o purificou, que o expiou, que o regenerou, que o comprou, que o aperfeiçoou, que o santificou. Ele diz, a graça não foi vã. Você acha que ele está falando dessa graça que nos colocou no céu? Não. Paulo era um crente que vivia como um vencedor na terra. E agora ele vai começar a falar que quando a graça chegou nele e o justificou e o tornou filho de Deus e o colocou numa posição em Cristo que ninguém poderia tirá-lo, agora ele vai falar da sua vida na terra. E ele diz, a graça não foi vã. Já veremos por que a graça não foi vã, mas preste atenção. Ele está dizendo que a graça não foi vã. Quando a gente vai estudar, irmãos, e no grego esta palavra, ela tem tanto significado. Ele diz assim, a graça que me atingiu, que me tornou o que eu sou agora em Cristo, ela não foi vazia. Ela não foi algo que eu recebi destituído de verdade. Essa graça não foi vã. Sabe o que quer dizer isso no grego? Que a graça que o alcançou não foi uma graça vã, ou seja, de alguém que se gloria de fé sem os seus frutos. O que é uma graça vã? É uma graça de alguém que já está na vida eterna, mas não tem fruto na terra. A graça que o salvou para o céu não frutifica na terra. A palavra vã aí no grego quer dizer infrutífero. Quer dizer sem propósito. Quer dizer sem efeito. Você quer ver, irmãos? Quer estudar algo profundo? Eu queria fazer um desafio para você. Pegue uma Bíblia viva. Pegue a anotação e tire de uma vez só. Tire de uma vez só, orando, andando e falando. Leia o livro do professor. Porque é assim que ele se apresenta. Salomão, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, com tudo que o pai lhe concedeu, a conclusão de todos os projetos que ele realizou é que ele viveu, de uma certa forma, uma vida vã. Uma vida vã. É muito profundo. Ontem eu e a Beth, lá na cozinha, a gente ia trocando os versículos, trocando as ideias sobre a profundidade de viver a vida cristã que já nos colocou na eternidade por favor e misericórdia, mas ser inútil nessa terra para a implantação do reino do Pai. A graça em minha vida não foi vã. E que pelo poder do Espírito Santo de Deus, mais do que essa minha declaração e tua, essa seja a declaração do nosso Senhor a respeito de nós.
A graça sobre a vida do Haroldo não foi vã para essa terra. A graça sobre a vida do Marcel e da sua esposa nessa terra não foi vã. Os frutos apareceram, os efeitos se manifestaram, aleluia. E agora ele vai responder por que a graça não foi vã. Essa graça que lhe deu uma identidade, o eu sou vivendo nele, não foi vã por quê? Porque eu trabalhei mais do que todos. Pode ver na tua Bíblia. Ele diz assim: eu trabalhei muito mais. E eu quero dizer para vocês, nós temos um trabalho a realizar, irmãos. Esse Paulo que nos ensina o Evangelho da graça, esse Paulo que nos mostra que ninguém pode se justificar diante de Deus por suas obras. O céu não está à venda, o céu não está sendo negociado, a vida eterna não está sendo negociada, a vida eterna não está sendo protegida pelo seu trabalho, nada, absolutamente nada disso. Tudo isso já está resolvido, fique tranquilo. Se você já tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, se você foi iluminado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em você, fique tranquilo, querido. Você já está na vida eterna, o teu futuro já está garantido na vida eterna no céu. Mas há um presente. E ele diz que essa graça não foi vã, porque ele trabalhou mais do que todos. Muito mais. Trabalho. O homem que nos ensinou sobre justificação, ele trabalhou. Meu Deus. Jesus em João 6, num dia anterior, ele tinha dado pão e peixe para os caras. No outro dia vieram atrás dele, porque eles queriam o pão e peixe de graça. Ele olhou para eles e disse assim: eu sei por que vocês estão me procurando. Porque vocês estão agora querendo ter provisão alimentar sem trabalho. E ele aproveita esse ambiente, sabe para quê? Para dizer assim: trabalhai pela comida que não perece. Trabalhai para aquilo que é eterno. Trabalhai para aquilo que não acaba. E Jesus vem com um dos maiores sermões sobre ele ser a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E fala sobre quem comer e quem beber dessa carne, quem comer da sua carne e beber do seu sangue tem a vida eterna. E ele está falando que as pessoas deveriam trabalhar. Trabalhar para quê? Para que outros tivessem acesso a essa comida eterna, a essa bebida eterna. Impressionante, irmãos. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6,10, o autor está falando da nova aliança que é superior. Se puder colocar Hebreus 6,10 aí, por favor. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Não é um trabalho forçado, porque eu sei que você vai trabalhar como eu muitas vezes sem vontade, e às vezes até sem amor. Vai porque tem que ir, porque se não for, o efeito vem, o negócio vem, não é? Não é assim? Mas tem que ir. Mas agora aqui está dizendo, que há um trabalho que é reconhecido diante do Pai. E o texto diz que ele não vai se esquecer da tua obra e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, olha agora o final, enquanto servistes aos santos, ao São Poveda, ao São Dal, ao São Fábio, ao outro, aos irmãos, aos santos. Há um trabalho a ser realizado com amor. Irmãos,
Jesus está passando, imagina a cena. Jesus está passando, tem um cego. Um cego clamando por cura. Isso está lá em João capítulo 9. Sabe o que os discípulos fazem? Teologia. Conhecimento. Senhor, por que isso aí? Por que essa situação? Isso é para a glória de Deus. Sabe o que Jesus disse na pergunta daqueles caras? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, sabe por que nós trabalhamos com célula? Célula não é a nossa visão. Célula é a nossa estratégia. Diga assim, a nossa visão é a graça. Célula é estratégia. Para quê? É a maneira de tocar as pessoas. É a maneira de nos multiplicarmos. É a maneira de cumprirmos o nosso ID. E acreditamos que é uma maneira bíblica. Jesus não ficou com conversa furada. Sabe o que ele disse? Eu estou trabalhando. Sabe como as pessoas são curadas? Quando nós, a igreja, trabalhamos. Sabe quando as pessoas são restauradas? Quando nós, a igreja, trabalhamos. Quando você, jovem, sai num sábado à tarde para fazer célula, para fazer supervisão, naquele calor tremendo, e você vai lá naquela casa, naquele lugar desconhecido, sabe o que você está fazendo? Você está trabalhando. Por que você está trabalhando? Porque pela graça de Deus, você é o que é, e a graça não foi em vão sobre a sua vida, Tiago. Amém, irmãos? Esses somos nós. Esses somos nós. Neemias capítulo 4, nós temos uma figura da edificação. Neemias chamou os irmãos: ei, ajuntemos as nossas famílias. Vamos nos colocar de frente do muro. Vamos nos ajudar e vamos trabalhar. Mãos à obra. Não é simplesmente um trabalho esforçado, mas é um trabalho acima de tudo com amor, com entrega. Por quê? Por causa da graça. Porque o que pode constranger um crente a trabalhar? Eu já trabalhei na igreja, irmãos. Eu já fui em culto, eu tinha medo de faltar em culto, porque eu vivia debaixo da lei. Eu tinha medo de Jesus voltar. Eu tinha medo de não atender o pastor quando ele mandava eu tocar lá, porque se eu não fosse, eu podia me arrebentar. E fiquei mais com medo ainda, porque um dia eu fiz uma coisa feia, que era para ir para a igreja com meu pai. Eu fui jogar bola, eu rasguei meu pé inteirinho. Eu falei, estou sendo castigado por Deus. Vivia debaixo desse jugo lascado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Depois que o evangelho da graça começou, porque deve estar aí uns 5% sendo iluminado no meu coração, eu quero dizer para vocês, irmãos, o trabalho ficou melhor. A dedicação ficou melhor. O desejo ficou melhor. O anseio ficou melhor. Sabe por quê? Porque agora é diferente o trabalho. Eu quero ser para os outros, e quero fazer para os outros tudo aquilo que Ele já fez por mim. E Ele diz que eu sou o representante dEle, que agora fisicamente Ele quer ser visto. E Ele quer ser visto através de mim. Um dia Ele andou, agora eu ando, agora você anda. Um dia Ele subiu no monte e fez lá os seus ensinos. Agora é a minha vez e a sua vez de nos sentarmos nas rodas com as pessoas e ministrarmos a palavra de Deus. Amém? Neemias capítulo 3, irmãos, é uma grande figura, porque o Espírito Santo pega e coloca nomes de pessoas que trabalharam. Mas tem lá um grupo de gente, no capítulo 3, que diz, no versículo 5, que os nobres, Neemias 3:5, os nobres. Pensa sobre isso, hein? Os nobres não quiseram colocar as suas mãos, e está lá escrito desse jeito, ó, no trabalho do Senhor. Eles não quiseram, sabe por quê? Porque eles eram nobres, ou seja, eles achavam que trabalhar na frente daquele muro, olha que figura, era uma coisa que não tinha nobreza, não combinava com eles. Querido, não pense que você está vindo nessa igreja local só para ser um ativista.
Não deixe que o teu trabalho se torne uma atividade sem amor, sem compromisso. Não seja um cumpridor de escala. Não. O nosso trabalho é para o Senhor. A Bíblia diz assim, em Romanos 12: não sejam indolentes no trabalho do Senhor. Tudo que vocês fizerem, façam como ao Senhor. Tudo, façam como ao Senhor. Qual que é o nosso trabalho, irmãos? Nosso trabalho é fazer discípulos. Se for necessário um prédio como esse, e o Pai quiser, temos um prédio, mas o nosso trabalho é fazer discípulos. Se temos um prédio como esse, o nosso trabalho é fazer discípulos, vamos fazer discípulos. Se nós precisamos abrir uma escola, literalmente, para tirar as crianças desse engano maldito, dessa mentalidade demoníaca que está sendo estabelecida pela essa ordem maligna, nós vamos abrir uma escola, vamos colocar os pais espirituais dessa igreja para dar aula para as crianças, para gerar uma geração de homens tementes a Deus. Se para nós fazer discípulos é necessário vir aqui de domingo e manter o ambiente limpo para que outros ouçam a palavra, nós vamos fazer isso. Se é necessário para nós fazermos discípulos, o nosso trabalho tem a ver com cumprir o relatório, fazer cadastro e dar satisfação para o outro, encontrar no GD, e encontrar pessoalmente e ir fazer visita, nós vamos fazer tudo isso porque o nosso trabalho é fazer discípulos e tudo isso faz parte. Se for necessário a gente viajar menos, a gente passear menos, a gente ter uma vida mais modesta financeiramente e até largar algumas oportunidades financeiras para essa terra, em detrimento a não fazer discípulos, a gente não vai abrir mão de fazer discípulos, porque nós estamos trabalhando para a eternidade. E a gente foi consagrado. Diga assim: foi o Senhor que me chamou. Você é comissionado, meu amigo. Você que pensa que fui eu ou um líder ou alguém. Não, não. Foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que nos chamou. Amém? E Paulo termina: não eu. Não eu. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o nível de compreensão espiritual. Então, pela graça de Deus eu sou o que sou. O que você é? Você é um ministro da nova aliança. Você é um sacerdote dentro da nova ordem. Você é um líder. Você é um líder que ao ser visto, Jesus vai ser visto, meu amigo. Você é um líder que as pessoas vão dizer assim: meu Deus do céu, quem dera esse indivíduo aí fosse o prefeito da nossa cidade, um governador da nossa cidade. Meu Pai, eu tenho certeza que se o Gilberto fosse presidente desse país, não estou falando que o presidente que é corrupto, mas eu vou dizer, eu tenho certeza que se Gilberto fosse presidente desse país, corrupção não teria perto dele. Eu tenho certeza absoluta que se o Wagner Poveda fosse o presidente desse país, irmãos, ele não ia ser presidente para buscar os seus próprios interesses e inventar um monte de coisa para ele ganhar mais dinheiro. A gente ia ter que segurar esse cara, porque ele ia trabalhar e ia abrir para realmente pôr a coisa a caminhar em ordem. Sabe por quê? Porque essas pessoas que eu estou citando, eu vejo Jesus na vida delas o tempo todo. Então é isso, um líder de célula é aquele cara que as pessoas vão lá, vê Jesus, aí vai no teu GD, está o facilitador lá, o supervisor. Quem está aqui? Está Jesus aqui, meu. É Jesus aqui. Olha como Jesus é dedicado. Olha como Jesus é apaixonado. Olha como Jesus é santo. Olha como Jesus quer ver o reino do Pai avançando nessa terra, porque meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, aleluia. Não existe possibilidade de implantação do reino de Deus na terra se não for trabalho. Mas não é um trabalho com esforço humano. É um trabalho daqueles que foram constrangidos pela graça. Eu acredito, irmãos, que só vai trabalhar nessa última hora aqueles constrangidos pela graça de Deus, que mesmo tendo tudo, vão viver como se não possuíssem nada. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos olhar e não nos esquecermos
das nossas referências na era da igreja. Os discípulos de Jesus, eles foram os primeiros líderes da igreja, líderes de células, facilitadores, irmãos. Estava conversava ainda hoje com o Moisés. Irmãos, sabe o que representava no início da igreja ser um crente? Ser um crente no início da igreja depois da ressurreição representava sofrer o perigo de morte. O perigo de morte. Atos 2, quando aqueles caras ficaram sabendo que Jesus que eles crucificaram era o Senhor, a pergunta só foi essa: o que a gente faz? Arrependam-se, sejam batizados e crede no Evangelho para que venha o tempo de refrigério pela presença de Deus e envie Jesus. Os caras saíram que nem loucos, irmãos. Por que vocês acham que os irmãos partiam pão? Por que vocês acham que 4:32 de Atos diz que ninguém considerava seu que somente o que possuía? Por que vocês acham que Barnabé chegou e entregou um terreno? Por que vocês acham? Vocês acham que Barnabé entregou um terreno porque o terreno dele valia 100 mil reais e Deus ia dar um helicóptero para ele de 500 mil? Ele entregou um terreno de oferta para ganhar um pé na areia na Riviera? Não. Sabe por que ele entregou um terreno? Não está escrito na Bíblia, mas é o que eu creio. Ele entregou um terreno porque naqueles dias ser um servo do Senhor Jesus Cristo demandava você perder emprego, você ter portas de emprego fechadas. Ser servo do Senhor Jesus Cristo, um trabalhador, um obreiro, era ser confrontado por César e dizer assim: diga que César é o teu Senhor e você viverá. Mas antes de dizer, se você não disser que César é o teu Senhor e continuar com essa história que Jesus é o teu Senhor, você morrerá. Conta-nos a história, já falei isso aqui, irmãos. Nos dias desses trabalhadores chamados discípulos, meus amados, mulheres eram colocadas naquele teatro, eles se tornaram espetáculo do mundo. Mulheres eram colocadas e seus filhos eram trazidos. E era perguntado para aquelas mães se elas ainda continuariam confessando Jesus como Senhor. Essa era a pergunta: quem é o teu Senhor? E conta-se que uma determinada mãe levantou a sua voz diante dessa pergunta e disse assim, com o seu filho perto do leopardo: quem é o teu Senhor? Dependendo do que você responder, é o resultado que terá. O teu filho vive ou morre. Porque César não queria matar. César queria que apenas a igreja negasse o seu Senhor. E uma daquelas mães conta-nos a história que ela disse: escuta, vocês não têm algo de maior valor para tentar fazer com que eu negue o meu Senhor? Irmãos, o tipo de dedicação que nós temos no reino de Deus, o tipo de entrega que nós temos, está relacionado ao quanto nós, pelo Espírito, já temos dentro de nós o valor da graça, o valor do quanto nós somos amados. O tipo de dedicação que teremos no reino de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor, prefiro dizer o nosso Senhor, está relacionado com o quanto de percepção espiritual nós temos de onde estávamos e onde estamos, quem nós éramos e quem nós somos. O tipo de dedicação que nós vamos entregar ao reino não está relacionado a essas bobagens que nós temos ouvido por aí sobre o Evangelho. Porque o Evangelho que temos ouvido aí virou um grande negócio, uma coisa maravilhosa. Você vem para o reino de Deus, existe um trono, o Senhor é o centro do universo, você vem para o reino de Deus, Ele sai do trono, você senta
e dá a bandeja na mão dele, e ele faz tudo o que você quer do teu jeito, porque afinal de contas, agora você tem autoridade para pedir para ele, e ele tem que fazer. É esse evangelho que você recebeu? É esse evangelho? O evangelho que nós recebemos, eu queria dizer uma coisa para vocês, o evangelho de Jesus, irmãos, no pacote do evangelho de Jesus, vem também sofrimento, vem padecer injustamente, vem no pacote do evangelho de Jesus, vem ser difamado. No evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, vem junto no pacote, você ser chamado de idiota por estar perdendo tempo por causa desse próprio evangelho. Nesse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se você quer ser um servo aprovado, nessa terra, você vai ter muita luta. Quando eu vivia debaixo da lei, sabe o que eu pensava? Que alguém que abandonasse o evangelho de Jesus, quando ele tinha uma tarefa que o Senhor tinha, e ele frutificava, ele abandonava, ele estava lascado. De uma certa forma ele está lascado, mas eu quero te dizer, engane-se você. Muitos depois que abandonam, fica tudo numa boa. Fica tudo certo, o cara vai para a vida do pecado, está tudo legal. Por quê? Porque ele não faz mais oposição ao reino das trevas. Ele está lá, não faz mais oposição. Parece que a vida dele é mais sossegada do que a tua. Parece mesmo. Só parece. Só parece. Porque não é. A graça te constrange, amado, a servir. É a graça que te constrange a continuar nessa igreja local, tendo uma tarefa. Nós acreditamos que o avanço do reino nessa igreja local que nós estamos, está relacionado à cultura espiritual de pai gerando filhos para a glória de Deus e ajudando-os a ir à maturidade. Multiplicação de células, supervisão, entrega, amor. Nós acreditamos nisso. Por quê? Porque a gente lê isso na Bíblia. Quero chamá-lo para o último versículo. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Hoje, quando acordei pela manhã, o Espírito, pá! Filipenses 3, 14, por gentileza. Se o eu sou habita em nós, como habitava em Paulo, então o que Jesus é, nós somos. O que Paulo foi, nós podemos ser. Obviamente. Olha o que está escrito aqui. Eu prossigo. O que quer dizer prossegue, irmãos? Eu não paro daí. Eu continuo. Eu continuo. O mundo mudou. O Brasil mudou. A situação da pandemia mudou. Mudou. Muitas coisas mudaram, mas uma coisa não mudou. Eu prossigo. Porque eu tenho convicção. Eu prossigo. Eu prossigo. Essa deve ser a nossa declaração pela fé. Pela fé em nome de Jesus. Eu prossigo. Seja quando eu entendo, quando eu não entendo, quando eu estou com saúde, quando eu não estou com saúde, quando eu ganhei dinheiro, quando eu não ganhei dinheiro, quando as pessoas fazem aquilo que eu entendo que deve ser feito, quando as pessoas não fazem aquilo que eu entendo que deveriam fazer, quando as pessoas abandonaram para dar uma sensação que eu perdi tempo, que a coisa não está indo, não importa. Eu prossigo. Por causa do quê que eu prossigo? Porque pela graça sou o que sou, e a graça não foi vã em mim, e por causa da graça eu trabalhei mais do que todos. Eu prossigo. Continuidade. Prossigo para quê? Pelo prêmio. Qual é o prêmio? A vida eterna. Não esquece, o prêmio não é a vida eterna, irmãos. Não é o prêmio, porque agora está falando aqui de um posicionamento, que é uma obra do Espírito, é da graça, mas eu prossigo para o prêmio da o quê? Soberana. Essa palavra no grego, sabe o que ela quer dizer? Jerusalém celestial. Eu prossigo, Jerusalém celestial. Eu prossigo o quê? Para o prêmio da soberana, da de cima, do governo supremo. Traz a ideia, essa soberana traz a ideia da rainha. Quem que nós somos? Nós somos a igreja, a rainha.
O que diz Neemias capítulo 2? Quem estava do lado de Neemias, que ali vem a figura de Cristo? A rainha. Então nós, a igreja, a rainha, nós prosseguimos para esse prêmio da soberana, daquilo que está acima, daquilo que é divino. Da soberana o quê? Vocação. Você foi chamado, meu amigo. Você foi chamado. Quem te chamou? A palavra vocação quer dizer convocado. Você foi convocado para ser um trabalhador no reino do nosso Pai Celestial, cujo Filho Jesus é o Senhor. Você foi convocado. É um chamamento divino. Essa palavra vocação, sabe o que quer dizer? Chamado para o sacerdócio. Aleluia. Na nova aliança nós fomos chamados. Qual era a função do sacerdote? Ser um representante de Deus, estar entre Deus e os homens. Não é que a gente leva os homens a Deus, mas nós somos esses instrumentos da nova aliança, para a glória de Deus. Isso é muito grande. E no versículo 17 do capítulo 3 de Filipenses, Paulo faz uma advertência a esses que são chamados, que prosseguem para o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele dá uma advertência, eu termino aqui. Ele diz assim: tenham cuidado. Não vivam com medo, mas tenham cuidado. Vivam uma vida com zelo. Versículo 17, irmãos. Querido, tenha cuidado. Ele diz assim: segundo o exemplo que tendes em nós. Está difícil aí, mano? 3,17, tudo bem. Mas é o que eu estou dizendo que está escrito na Bíblia. Depois de ele falar do prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, ele traz uma advertência a esses que estão prosseguindo. A esses que têm uma visão soberana. Acima do aqui e agora, sabe? Acima desses negócios, dessa vida que vai passar, que a coisa, no final, a coisa é tão sem sentido se não for o Cristo. O Fábio me falou uma coisa nos meus ouvidos agora há pouco, que eu falei, que legal, que maravilhoso. Eu recebi aquela palavra, nós conversando, falando, puxa, mas que coisa, é uma frustração. O cara que teve o que teve, Salomão. Por que a Bíblia escreve de um homem que teve um contato com Deus, que começou tão maravilhosamente bem, Nina, e ele está com depressão. Ele está com depressão, Deus não escondeu. O cara está frustrado. Sabe por que ele está frustrado, irmãos? Porque ele teve tudo que um ser humano gostaria de ter debaixo do sol. Mas ele perdeu a percepção que a vida dele não era para ser vivida só para aquilo que estava debaixo do sol. Aí o Fábio me falou, ele deveria ter ganhado uma visão espiritual de que ele devia viver baseado naquilo que está acima do sol. Foi, puxa vida, meu Deus. Obrigado, Pai. Você está vivendo assim, irmão? Você está vivendo assim? Que coisa gloriosa. Olha, em nome de Jesus, dá uma lida séria em Eclesiastes capítulo 2. Tenta arrumar uma Bíblia viva e você vai ver que é aquilo lá. Então ele diz, não dá para colocar o versículo 17, mano? Travou aí, é? Travou? Ah, deu. Oh. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado. Então ele fala, ó, líderes, você que está prosseguindo, você que foi chamado, você que foi comissionado, você que foi chamado para frutificar, você que tem uma visão do reino de Deus, você que, olha a responsabilidade desse homem, sede meus imitadores. Deixa eu lhe perguntar, tem gente olhando para mim, tem gente olhando para você. Sede imitador, e vai imitar você. Vai imitar você. E eu acho que esse tem sido o problema da igreja. Porque quando se imita muitos irmãos, Cristo não é lembrado. Porque ele diz, sede meus imitadores. E no outro texto ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cuidado. Vocês tenham cuidado. Segundo o exemplo que tendes em nós. Tenham cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim
andam. Olha Paulo, irmãos. A maturidade de um líder. Nós somos imitadores de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós para nos imitar. Porque cada um vai andar de acordo com as referências que recebe. Tem gente vendo você, querido. Tem gente te ouvindo. Tem gente que está de olho na tua perseverança. Tem gente que está de olho no teu linguajar. Tem gente que está de olho onde você para e o que você faz. E eu quero dizer para vocês, os líderes da última hora que Deus tem levantado para ser exemplo de Jesus nessa terra, eles não usam a graça para dar lugar à libertinagem. Eles não usam. Que o Espírito Santo, nesse primeiro encontro do ID, pegue esses 2 versículos e vivifique no nosso interior que nós estamos falando de um reino eterno. É um reino que não terá fim. Não é uma empresa temporal, não é um negócio temporal nessa figura de linguagem. Não estou falando que o reino de Deus é uma empresa, mas nessa figura de linguagem não é algo passageiro. Não é algo que vai a traça roer e a ferrugem consumir. Não. Nós estamos falando do reino, querido. E eu venho sim chamar você para não dar barato. Não dá barato. Não jogue no lixo tanto trabalho que o Espírito Santo de Deus te usou a realizar. Não jogue no lixo por causa dessa pandemia. Não jogue no lixo. Não perca os teus santos hábitos. Não troque as tuas santas rotinas. Não troque. Não se molde ao curso desse mundo. Trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando não podereis trabalhar. Então é tempo de trabalhar e dá tempo. E nós não trabalhamos para conquistar algo para nós. Nós trabalhamos porque já fomos conquistados por Ele e há muitas pessoas ainda a serem conquistadas em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos queridos. Que o Espírito Santo opere em nós, amém? Vamos orar sobre essa palavra. Vamos orar. Pai, diante da cultura do céu e da cultura da terra, diante daquilo que é valor para os homens na terra e daquilo que é valor para o céu, diante do que é transitório e passageiro, e também diante do nível de limitações que temos, Senhor. O nível de vulnerabilidade humana, a facilidade de sermos enganados, desengajados e engajados em projetos que não nasceram no teu coração, Senhor. Nós suplicamos que o teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Nos ilumine para esse tempo. E nos lance a um desejo e nos impulsione a um querer, como do início da nossa carreira, ainda que éramos criancinhas na fé. Todavia ali, Senhor, havia legitimidade dos desejos de ver a implantação, o avanço do reino na vida de outros. Espírito, levanta nesse ano de 2021 a gente. Espírito Santo, não deixa a gente esquecer do arroz e do feijão. Não deixa a gente esquecer do básico da nossa vida. Não deixa a gente esquecer da necessidade do banho, do lugar de descanso, o lugar da presença. Para que sejamos, não como aquele servo inútil, que não multiplicou, Senhor. Que não multiplicou. Ó Pai, livra a gente de ser um crente que quando chegou em nós, depois de nós não teve ninguém, Senhor. Livra a gente, Pai.
Porque afinal de contas somos pai de nações, pai de gerações. Desperta os nossos irmãos. Desperta a gente para que a gente não se assente para comer e beber antes da hora, Senhor. Desperta a gente para que o Senhor nos dê o privilégio e a honra, a despeito da nossa limitação, de sermos esses instrumentos de expansão, mas também de expressão do teu pensamento, do que é um reino, o reino do nosso Pai na terra. Opera em nós, Senhor. Renova nossas forças. Renova a convicção daquilo que nós já somos, convocados, chamados, agraciados, trabalhadores, filhos amados, servos do Senhor Jesus e dependentes do amigo Espírito Santo. Renova-nos, Senhor, porque sabemos que nessa terra, tudo que fizermos fora de Cristo passará, mas aquilo que fizermos em Cristo permanecerá para sempre. É o que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Haroldo está pedindo para a gente ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ok. Mesmo capítulo, né? Portanto, meus amados irmãos, sim. Amém, Jesus. Sede firmes. É um chamamento. Sede firmes e constantes. 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 Sempre abundantes. Ou seja, a mais. A mais. Abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão, se for no Senhor. Aleluia, muito obrigado. Amém? Vamos aplaudir essa santa palavra. Fábio. Eu quero convidar você a retomar o GD. Quero convidar a você, irmãos. Cuide de alguns, que esses alguns se tornarão uma grande multidão. Não desista de alguns, que esses alguns se tornarão uma grande multidão. Vá para o GD, vá ter encontro com os irmãos, tome posse, se possível for, esteja presente nos encontros, continue, não por obrigação, mas por prazer, compartilhando a sua vida, dando satisfação, buscando conselho, dando conselho, sendo ensinado, ensinando, sendo consolado e consolando. Amém, amados? Em nome de Jesus.